Agora é a hora do esporte aqui no programa Primeira Mão. É com ele, José Gomes. Esporte. José Gomes. Bom dia, amigos ouvintes do Primeira Mão que acompanham o Momento Esportivo. Um grande abraço a vocês que nos dão o carinho, o prazer da audiência. Mas, Caio, ontem foi o Dia Mundial do Rádio. Ah, verdade. Quando nós nos lembramos do Dia Mundial do Rádio, ele nos remete aos radialistas, nos remetem àqueles que fazem rádio, àqueles que se esforçam, que lutam no dia a dia para que logo cedo possam trazer as informações com fidelidade, justamente para que todos possam acompanhar e iniciar o seu dia bem informado. Então nós queremos, na pessoa de 3 radialistas, abraçarmos todos os radialistas, não somente de Alagoinha, mas da Bahia, do Brasil e do mundo, através do Haroldo Ázio, nosso comandante, através do Valdeir e do Vasques, que nós os encontramos há mais de 20 anos ali naqueles corredores da Fonte Nova para fazer esporte, sem reclamar da vida, enfrentando uma série de dificuldades, demonstrando o que é que o homem de rádio sofre no dia a dia, principalmente agora, que querem destruir o futebol no rádio, que tem inclusive proibido os radialistas, os repórteres de pistas, de fazer entrevista no intervalo do jogo, mas a televisão pode. E isso é somente por um aspecto, que ouvindo rádio você faz qualquer atividade na vida. E para assistir a imagem, você não pode estar dirigindo, você não pode estar fazendo uma série de atividades. Por conta disso, eles tentam esvaziar, porque o rádio você ouve em qualquer lugar, em qualquer horário e aonde quer que esteja. Então nós queremos deixar aqui os nossos parabéns para todos os companheiros. Claro que em toda classe tem isso, tem alguns companheiros que não honram justamente aquilo que fazem, mas nós queremos estender esse abraço, e esse carinho a todos os radialistas do planeta, que se sintam abraçados e continuem fazendo o seu trabalho com lisura, com muita dedicação, que fatalmente aquele que está ouvindo vai sempre reconhecer os bons radialistas. Boa lembrança, viu, Gomes? Boa lembrança. Mas o Atlético, após não lograr êxito na tentativa de passar para a próxima fase da Copa do Brasil, vamos mais uma vez salientar que jogou muito bem, obrigado, teve todas as possibilidades, mas como o adversário jogou pelo regulamento e conseguiu suplantar o Atlético que não fez gols, então o Atlético acabou não se classificando. O Atlético continua em francos preparativos para o jogo de amanhã às 16h30 no Barradão, frente ao time do Vitória. O Atlético que luta para continuar na liderança. O Bahia, ao vencer o Jacobina no último domingo, conseguiu ultrapassar o Atlético, é o primeiro colocado. Se o Atlético vencer por uma diferença de 2 gols, volta novamente à liderança. Mas o Atlético tem problemas. O Atlético que ontem fez um treino físico leve para os jogadores que não participaram do jogo frente ao Botafogo e hoje estava fazendo o apronto final para jogar frente ao Vitória. Nós temos o Eduardo, o Eduardo que vai entrar no lugar do Emerson. O Emerson é nada mais, nada menos do que o zagueiro que se machucou em uma trombada que teve lá e vai passar 15 dias afastado por conta de uma lesão na coxa. Um dos jogadores importantíssimo. A gente salienta que o aspecto bom desse momento é que o Eduardo, que foi muito contestado antes do campeonato, às vezes que entrou, se comportou muito bem, obrigado, e deu conta do recado. Nos 2 últimos jogos, o Eduardo foi chamado a intervir, entrou e jogou como gente grande, substituindo à altura o Emerson ou o Emídio, Então, vamos esperar que ele volte a ter amanhã no estádio Manuel Barradas a mesma performance para ajudar o Atlético a vencer. O outro é justamente o Filipinho, que sai para dar lugar ao Vicente. O Filipinho vai ficar 10 dias afastado, sofreu uma luxação traumática do escápulo numeral direito, isso quer dizer muito claro, eu já tive esse problema, tive que fazer cirurgia, no caso dele não vai precisar, é a primeira vez. É uma luxação, um deslocamento do braço, ou seja, o braço se desloca completamente da clavícula, ele solta, ele sai do lugar e aí você tem que, o médico, uma pessoa qualificada, tem que colocar novamente no lugar e é muito traumático e muito doloroso, principalmente a sua recuperação. A sorte do Atlético é que após o jogo
contra o Vitória, o Atlético vai passar 15 dias para ter o seu próximo jogo, que vai ser justamente contra o Bahia de Feira, na cidade de Feira de Santana, né? Aí o Filipinho não vai ter condições de jogo, mas nós ficamos aqui muito convicto de que o Vicente vai dar conta do recado. O Vicente, que antes era titular do time, sim, e tá voando o Vicente. Agora, o Filipinho, com aquela característica daquelas viagens, né, daquelas arrancadas, né, é um jogador de ataque no Alagoinhas Atlético Clube. Eu não sei se o Vicente tem também essas características de fazer o que ele fazia, mas com a mesma perfeição não. Mas entendo que tanto a lateral esquerda como o miolo da zaga vão estar bem entregues, né? E o Paulo Salles vai encontrar uma forma de fazer com que o time possa render aquilo que vem rendendo. Observe que nós vamos para a 5ª rodada. Na 5ª rodada do Campeonato Baiano do ano passado, o Atlético tinha 4 pontos e continuou com 4 pontos, porque o Atlético empatou as 4 primeiras partidas e perdeu a 5ª partida. Então, se o Atlético não lograr êxito amanhã, que nós não queremos acreditar nisso, o Atlético já tem quantos pontos? Já tem 8 pontos, 100% a mais, o dobro da pontuação que tinha. Se o Atlético com 4 pontos, nesse número de jogo, ou com 4 pontos em 5 jogos, conseguiu a 3ª colocação no Campeonato Baiano, nós queremos acreditar que pela performance que ele vem tendo até o presente momento, ele vai conseguir muito mais esse ano. E é preciso que ele, pelo menos, seja o 3º colocado novamente, justamente para poder entrar, né, para poder conseguir a vaga para a Copa do Brasil do próximo ano. Porque quando você tem uma bicicleta, você quer de imediato depois você ter uma moto. Não é? Você não quer voltar para um velocípedo. Então nós já nos habituamos, já sentimos o gostinho do Atlético na Copa do Brasil. Degrau por degrau depois. Já sentimos o gostinho gostoso mesmo, né? E por pouco, no detalhe, o Atlético não passou, então nós queremos crer que ele possa fazer parte da Copa do Brasil o ano que vem, conseguir essa vaga, para que a partir daí ele, com mais experiência nessa competição, ele possa alcançar os resultados que nós esperamos e em muito pouco tempo ele, né, esteja lá, quem sabe, chegando às oitavas, chegando a uma série de fases. Nada disso é impossível. Alguns times do interior, principalmente de São Paulo, já fizeram boas campanhas, já conseguiram ir muito longe na Copa do Brasil e nós esperamos isso com o Atlético. O Atlético que deverá jogar, na minha avaliação, com Fábio Lima, Paulinho, Emílio, Eduardo e o Vicente, o William KF, o Dedeco, o Vitinho e o Carlinhos, e na frente o Russo e o Magno Alves, que acredito ser essa a provável escalação do Atlético de Alagoinhas. E terá o trio de árbitro, ou o quarteto, porque o árbitro que não atua, mas ele fica ali à disposição, que é o quarto, para qualquer eventualidade assumir. O trio de árbitro vai ser o Bruno Pereira Vasconcelos, o árbitro central, sim, o assistente número 1, o L. Carlos Franco de Oliveira, o de número 2, o Marcos Welber Rocha de Amorim, e o quarto árbitro, o José Reis de Jesus Júnior, todos da CBF Salvador, árbitros experimentados, né? Vamos esperar que não cometam os erros que o Chianca aqui cometeu no jogo do Botafogo, porque foi muito econômico nas questões dos cartões, embora não tenha prejudicado o resultado, né, de qualquer forma. Mas vamos torcer para que essa arbitragem tenha uma boa performance, para que nós não notemos eles dentro de campo, porque quando nós não notamos os árbitros dentro de campo é porque o jogo vai muito bem, obrigado. Agora deixamos um conselho aqui para alguns jogadores do Atlético de Alagoinhas. Nós percebemos que o Atlético é o melhor time dos últimos anos. Eu estou colocando até antes dele ser rebaixado e retornar agora, né? Mas tem uma característica nos jogadores, em alguns jogadores, que nós não gostamos, que é os jogadores entram nervosos em campo, porque às vezes sofrem a falta e depois quer obrigar o árbitro da partida a dar cartão amarelo ao jogador adversário. Quer fazer o papel do árbitro. E eles acabam, Luciano, sofrendo, recebendo o cartão pela reclamação, quando o outro é que deveria receber somente. Então é complicado isso, é preciso que a direção do Atlético converse com esses jogadores. O William KF, que é um jogador excelente, faz uma função importantíssima para o Alagoinhas Atlético Clube, mas a média é cada jogo um cartão. Você tem o Paulinho também, você tem o Filipinho, que também é cabeça quente. Então os jogadores têm que ser conversados a esse respeito. Se não resolver de um jeito, resolve de outro. Aplica uma multa pelos cartões por reclamação. Claro que tem lances que o jogador acaba reclamando e tem
tendo a justificativa de reclamar, mas tem lances que não. Então é muito complicado e com isso somente o time do Alagoinhas Atlético Clube é que sai perdendo. Então vamos desejar muito boa sorte para o Atlético, né? O jogo, o Atlético pode vencer, claro que pode vencer. Dentro dos domínios do Vitória, o Vitória enfrentou alguns times lá que inferior ao Atlético e os times conseguiram sair com um resultado positivo. Nós vamos esperar que isso ocorra, porque estamos na torcida sempre torcendo pelo bem de Alagoinhas, sempre torcendo pelo bem do Alagoinhas Atlético Clube. Bom, valeu, Gomes.